Gente, estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde. Estou aqui com meu amigo Rogério Nitablian para a gente fazer mais um Conde Anitta toda sexta às 17. E, Rogério, sinceramente, eu estou tão feliz de falar com você. Eu estou num ritmo tão intenso nesses últimos dias aqui de trabalho. Assim, a gente vai colhendo os frutos e tal. É uma sensação muito boa. E você faz parte disso. E eu tenho imensa felicidade de ser teu amigo e de fazer esse programa. Estou quase me emocionando aqui, porque eu estou meio exasperado. São muitas coisas importantes que estão acontecendo. Estamos nessa luta aí. Saudações, seja bem-vindo. Vamos para mais um papo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Conde. Sempre uma alegria estar aqui. Eu falo isso há mais tempo. Nem sempre você, não só nos dias bons, como nos dias ruins, a gente está sempre junto. Eu acho que isso é importante. Eu acho que deve servir como parâmetro para as relações que foram tão esgarçadas a partir de toda essa situação que aconteceu no mundo, não é só no Brasil. O diálogo foi colocado como coisa de segunda classe, a amizade foi colocada como bobagem, como acessório, as pessoas raciocinarem, discutirem a mimimi, quem discorda de alguém se torna inimigo. Então, eu acho que aqui a gente dá um exemplo da necessidade de você manter o compromisso e de uma coisa que eu descobri há um certo tempo e que eu tenho falado muito para os meus filhos e tenho falado para todos os meus amigos e que, em alguns casos, como o Conde, é até dispensável dizer, que tem uma coisa que é indeclinável, que é a dignidade. A gente não pode declinar da dignidade. O resto, você vai concordar em algumas coisas, vai ter dias melhores, vai ter dias piores. Às vezes você tem um elan de fazer alguma coisa, tem um impulso de fazer alguma coisa que no outro dia você vai reconsiderar. É importante saber que as pessoas podem mudar de opinião, que elas podem reconstruir percepções, mas o importante é não abrir mão da dignidade. Eu estou muito contente, se você me permite, como eu vi que você já veiculou aí publicamente, com essa possibilidade aí, no domingo, Dia dos Pais, você conversar com o presidente Lula e levar um alento sobre o aspecto também da afetividade, numa relação que também é importante ser exaltada nesse momento. Tem tudo a ver, né? Vamos conversar com as pessoas, não vamos mais considerar que sejam meros objetos, que essa política neoliberal, que essa política de ascensão de uns sobre outros, esse neomalthusianismo, possa nortear a sociedade. Que seja aí, com desejo de coração, de verdade, estou muito feliz, comentei isso até em casa, falei, hoje o Conde deve estar muito feliz, porque domingo vai realizar uma entrevista muito bacana, eu sei, afetiva com o presidente Lula, que você possa realizar a partir daí um caminho de prosperidade, no sentido não pecuniário, no sentido pleno, de crescer com o canal, de crescer com a possibilidade de que essa comunicação seja mais abrangente e que nós todos, né, possamos crescer também dentro daquela política que eu defendo. Menos importante o emissor da mensagem, mais importante o sentimento que a gente possa emanar. Olha, como é que eu vou fazer um programa assim, gente, com a Anitta falando essas coisas para mim aqui? Você quer me deixar mais emocionado ainda, Rogério? Rogério, você sabe que a gente conversa muito assim do timing, dessa coisa de entrevistar o Lula, sobretudo. Assim, eu esperei o momento, acho que o momento chegou. Foi tão bacana construir isso dentro desse círculo de afeto realmente que existe. E não é só, existe entre todos nós, né? Você, eu, o 247, o DCM, o Lula, quer dizer, a democracia. Então, eu quero até aproveitar e começar a falar, a gente vai falar de muitas coisas aqui, mas essa ideia que eu sempre falei para você em primeira mão, né, de democratizar o conteúdo que a gente produz. Eu acho que a força está aí, cada um na sua, mas eu tenho isso muito forte comigo. Tive uma percepção assim que, né, é o momento da gente tentar fazer um pool de transmissões para a gente chegar a alcançar mais pessoas e realmente tentar trazer aquilo que você falou. O Lula, ele postou ontem uma mensagem, ele deu uma entrevista, foi recortado ali da fala dele, que foi muito impactante nas redes, dizer assim que essa coisa do afeto, quer dizer, antigamente, há um tempo atrás, palmeirense, corintiano, São Paulino, disputava campeonato, brigava no estádio, enfim, nos lugares, nas transmissões, mas depois estava junto lá tomando cerveja, estava numa boa, e isso se perdeu no Brasil, e se intensificou e piorou muito mais com essa catástrofe sanitária. E nós temos um presidente que digamos assim, é um apólogo, um apologista do ódio e da distância. Quer dizer, é muito forte, a gente está espiritualmente muito carregado. Então, tudo converge para um momento da gente começar a distender, acreditar,
ter esperança, e o STF deu uma esperança para a gente não pode sair comemorando, eu digo assim, o STF votou, encaminhou a suspeição do Moro, não vamos sair comemorando, vamos lutar mais ainda. Passo para você de novo e depois eu faço mais uma retomada aqui para a gente ir para a nossa pauta, Rogério. Sensibilidade. Eu acho que a questão da sensibilidade foi colocada como uma coisa demeritória. Isso eu vinha percebendo há muito tempo, mas ficou mais claro e mais exacerbado com o Brasil que chegou em Jair Bolsonaro, que era o Michel Temer agudizado em relação a discurso retórico de violência, a permitir que uma política neomalthusiana fosse naturalizada, e tudo que é sensível. E aí passa pela arte, passa pela música, passa pela cultura, pelo cinema, pelo teatro, tratados de forma demeritória. E a sensibilidade é o mais importante nessa diferenciação entre o ser humano com a sua percepção de racionalidade, ou dita racionalidade, para que possa colocar a sua condição humana em primeiro lugar. A condição humana em primeiro lugar. A condição humana o que é? Sensibilidade. São os afetos. Eu não quero nem entrar nessa coisa muito filosófica, sob o ponto de vista de Spinoza ou de outras percepções, que eu acho que demandaria muito tempo. Mas a sensibilidade humana, a gente aprender a respeitar a sensibilidade do outro, nós nos preocuparmos com o outro. Opa, o que será que o outro sentiu? Será que ele está se sentindo bem nessa situação? Será que ele não está? Será que ele está legal? Será que ele não está? Será que ela está bem? Será que ela não está bem? É esse o propósito. Restituir essa condição para as relações que possam fazer com que, definitivamente, a gente não admita que existam preteridos e escolhidos de antemão. Não pode ser a condição social, não pode ser a religião, não pode ser o berço, não pode ser o local de nascimento que coloque um ser humano à frente do outro, colocando o prejuízo na essência da condição humana. Não pode. E a campanha para que isso aconteça é intensa, é muito grande, é permanente. Vocês acompanharam, vocês viram essa cobertura que a gente está fazendo dos eventos no Líbano. E essa entrevista de hoje com o Ali Farhad, que é correspondente da RT, vocês vão verificar a semelhança da tentativa de descredibilizar o discurso da união, o discurso da amizade, o discurso do propósito da defesa do direito humano. E olha, e o perigo é muito grande, porque às vezes, como aconteceu no Brasil, tentam colocar que aquele que faz o postulado pelo diálogo, pela compreensão, pela amizade, seja o que está atacando. Ô, Conde, você assistiu Rede de Ódio? Rede de Ódio, que é um filme? Eu acho que não. Novo, polonês, está no Netflix. O inglês é The Hater, Rede de Ódio. Até que acho que assim, é um balizamento tremendo para a galera que acompanha a gente, que acompanha o trabalho, porque é o seguinte, quando a gente fala em exacerbação, em colocar as diferenças de uma forma irreconciliável, vou dar um pequeno spoiler. Tem um sujeito no filme que ele faz a campanha para o prefeito de Varsóvia, né? Teoricamente ele está do lado, Varsóvia que é a capital da Polônia, teoricamente ele está do lado do candidato progressista, mas ele cria eventos para o candidato progressista e, ao mesmo tempo, ele cria eventos contra aquele evento inicialmente criado, mas sempre exacerbando a diferença de forma irreconciliável. Então, por exemplo, eu sou a favor da descriminalização das drogas, vou fazer um evento. Aí vai e cria no mesmo dia um evento. Olha, fulano de tal quer que seu filho seja um adicto, um viciado, um maconheiro, um pervertido. E ele cria os dois eventos de forma simultânea. Para fazer o quê? Para fazer com que não haja possibilidade de diálogo. As pessoas vão para polos extremamente diferentes, antagônicos, e essa situação é uma situação que alimenta o discurso, por exemplo, em relação à sexualidade, que alimenta o discurso em relação à condição do exercício de religiosidade. E aconteceu no Brasil. E, olha, um baita filme, Rede de Ódio, recomendo fortemente, assistam, porque dá para fazer um encadeamento lá com Privacidade Hackeada, dá para fazer um encadeamento com o livro do Da Empoli, que é o Engenheiros do Caos, né? Tremendamente fácil de entender. Estão tentando nos tornar pessoas que não tenham um sentimento humano em relação ao próximo. Então, o que o que se coloca nesse momento? Eu te odeio porque você pensa diferente de mim. Né? Você pensou diferente, eu te odeio. É irreconciliável. Eu não vou mais te olhar, eu não vou mais atender teu telefone, eu não te respondo mais no WhatsApp. Por quê? Porque você pensa diferente. Isso a gente não pode admitir. O Anitta Brilhant, talvez aquela
aquilo que a gente via na TV dos anos 80, 90, a gente nunca entendia direito o que acontece, por exemplo, na Palestina, Jerusalém, uma intolerância, a gente acabava vendo aquilo à distância, sem saber direito o que estava acontecendo ali, sem entender. O brasileiro falava assim, caramba, aqui você tem um hospital sírio-libanês, aqui você tem as comunidades judaicas e árabes confraternizando juntas em São Paulo. É uma coisa super curiosa o que acontecia há um tempo atrás no Brasil, a respeito dessa, digamos, tensão entre alguns povos daquela região do mundo, a região ali do Oriente Médio, também do Sudeste, talvez da Ásia. Agora, eu não sei até que ponto esse relato sobre a intolerância judaico-árabe de fato se estabelece de maneira consistente, mas se nós fomos tomados por esse sentimento, quer dizer, tem a ver esse tipo de intolerância que há historicamente, e nós sabemos dos problemas, Eu vou tentar. porque nós não temos, digamos assim, o Brasil é um caldeirão de todas as etnias e todos os povos do mundo. Passo para você e depois eu quero fazer ainda mais um adendo sobre esse mesmo tema. Vai lá. Eu tenho uma concepção aí que nos últimos tempos, inclusive, me permitiu fazer uma releitura em relação a esse aspecto, quando você diz, por exemplo, mas o pessoal que vai no Sírio-Libanês conversa com o pessoal que vai no Albert Einstein, o pessoal que vai na Hebraica conversa com o pessoal que vai no Monte Líbano, e eles se dão bem. Você sabe qual que é o recorte, Conde? O recorte é de classe. O recorte não é religioso, o recorte não é étnico, o recorte não é de preconceito contra o árabe, não é de preconceito contra o islâmico, ou contra o judeu, ou contra o palestino, ou contra o israelense. O recorte é de classe. Então, quando a gente faz essa perspectiva, que é a perspectiva, inclusive, que o Guga Chakra fez ao analisar os atentados que ocorreram, o acidente, atentado, sabotagem, ataque, não sei, não sabemos, que aconteceu no dia 4 em Beirute. Ele diz aqui, mas o Brasil tem que ser tomado como exemplo, porque quem vai no Sírio-Libanês também vai no Einstein, quem vai no Monte Líbano também vai na Hebraica. Quer dizer, de alguma forma, né, essa construção. Porque, sabe, o recorte, insisto, o recorte é de classe. O recorte é de classe. Você vai ver na própria Jerusalém que existem judeus que vieram da África, e olha o que eu vou falar aqui, é muito polêmico, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, mas é uma verdade que alguém tem que dizer, né? Existe preconceito contra o judeu que vem da África, com menos instrução, por parte de grupos elitizados que o veem de uma maneira menos humana do que aqueles que têm uma condição privilegiada. Entre os árabes, a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, pessoas que têm uma condição socioeconômica, cultural privilegiada, nem sempre cultural, socioeconômica privilegiada, às vezes ele vê um sujeito que é do mesmo credo religioso, da mesma etnia, de uma forma preconceituosa. O recorte é de classe. Por isso que no Brasil, quando você diz assim, as comunidades se dão muito bem. Se dão muito bem porque o recorte é de classe. Me desculpem aqueles que não concordarem com isso. Claro que existe também as questões ancestrais, preocupação território, ódios e situações que acabam sendo retroalimentadas, porque é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem atacou primeiro, quem fez a represália depois, quem fez a represália da represália, onde isso para, claro que existe. Mas eu entendo que em todo esse contexto, em todo esse projeto, em todo esse processo, existe um recorte de classe, né? Agora, claro que existe a escusa, que pode haver uma escusa de fundamentalistas religiosos, tanto de um lado como de outro, mas eu acho que o fundamentalismo religioso aí é um anteparo, é uma escusa, é uma tentativa de dizer, olha, eu não concordo com você, porque eu tenho princípios, eu tenho dogmas que são inalienáveis. E existem os dogmáticos, mas existem até laicos que emprestam dos dogmáticos para fazer o recorte de classe. Rogério Anitablian, sempre uma aula aqui conversar com você. O pessoal está comentando aqui e eu vim aqui pensando. Você usou a palavra escusa. O Sérgio Moro adora essa palavra. Eu já lembrei do Sérgio Moro. Já eu vou falar mais para o final porque eu ainda quero trazer mais questões, né, sobre esse assunto aqui. Eu fiz uma live muito bacana com um coletivo, o coletivo que pede o Prêmio Nobel da Paz para os médicos cubanos. É o Red Brasil, presidido pela Marília Guimarães, ex-combatente, ex-guerrilheira, sequestrou um avião nos anos 70, sou super fã dela, e falo até para ela assim, pô, Marília, vamos sequestrar um avião de novo, né, porque a situação está ficando difícil. Enfim, na ditadura militar, ela ficou 10 anos em Cuba, e é um coletivo que conta com pessoas como Esquivel, Leonardo Boff, tudo mais, conversando com
A gente fez uma entrevista, uma live com 5 integrantes, Mara Teles, o Leonel Brizola neto do Leonel Brizola. Gosto muito dele, Conde. É muito legal, né? Muito legal. Eu fiquei impressionado com a eloquência. É igual do avô. Realmente é o cara que pegou o DNA do Leonel Brizola. E a Márcia Miranda, que é escritora, educadora, companheira do Leonardo Boff. E ela disse uma coisa muito que me impactou demais. A fala dela, de maneira geral, é muito envolvente. E aí eu vou trazer para você, para a gente amarrar esse tema e passar para a questão de Beirute, que é você tem a situação, por exemplo, as pessoas nas ruas, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, e um pouco antes também, antes da eleição do Bolsonaro, o que a gente via nas ruas? Esse despropósito, essas legiões que se vestiram de verde e amarelo e tal, não para apresentar um projeto e pedir, e tentar impor uma filosofia de vida, mas para esmagar uma outra. Era uma coisa diferente. A Márcia Miranda disse, eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, as pessoas parecia que tinham um vazio ali. Não tinha nenhum projeto próprio. Era só para esmagar o outro e nada mais. Era só deboche, não era uma coisa apaixonada, digamos assim, revestida e recheada por sentimento, por afeto. Era uma coisa de esvaziamento. Então, esse processo, talvez mais que o coronavírus, tenha nos esmagado demais nesses últimos 5 anos, né? E somado essa catástrofe, somado à catástrofe do coronavírus. Passo para você mais uma vez, Rogério. O que você acha dessa memória, dessas manifestações de rua dotadas desse esvaziamento aí de discursivo político? Propaganda, Conde, propaganda, porque isso tem a ver, inclusive, com o papo que a gente teve hoje sobre o Líbano. O Emmanuel Macron chegou lá e o que acontece? O Emmanuel Macron, quando chegou no Líbano, as imagens para o mundo todo, principalmente se você for ao Le Monde, à Libération, à Deutsche Welle, aos grandes jornais europeus, a imagem é uma imagem de uma recepção calorosa de gente que pediu para ele tomar conta do país. Agora, se você for a fundo, ele foi recebido de uma forma absolutamente cuidadosa em um bairro, em uma região, em uma situação, estava com todo o entourage dele, estava com toda a coisa pronta para aquelas imagens, para aquelas falas serem veiculadas pelo mundo, para dizer o seguinte, olha, chegou o salvador do país, que veio combater os desmandos, as malversações, a corrupção, a negligência, a imperícia, a incapacidade do povo local como uma potência colonial que precisa ser restabelecida. É quase que você legitimar o vazio, como você bem coloca. É o vazio, porque não é verdade. Não é verdade. Você tem no Líbano, você tem médicos que estudaram na França, você tem engenheiros que estudaram nos Estados Unidos, que estudaram na Inglaterra, a França especialmente, por ter um vínculo muito forte com o Líbano, inclusive histórico. Agora, para quem vê e não conhece a história, o Macron chegou e o povo está pedindo para ele intervir. Tem na internet aí um abaixo-assinado com pessoas que pedem, teoricamente, até onde eu vi, tinha 58 mil assinaturas, para pessoas que pretensamente pedem para o Macron reestabelecer uma espécie de protetorado no Líbano por 10 anos. Eu não sei se você viu esse abaixo-assinado. É um absurdo, porque o que você vai imaginar? Olha, a população do Líbano está totalmente vinculada à ideia de que o Macron vai lá para levar paz, prosperidade. Aconteceu com o Bernard-Henri Lévy na Líbia, que foi como um ideólogo da paz, da construção e da democracia. Vejam o estado da Líbia. A Líbia não é mais um estado. A Líbia está retalhada. Era o estado mais moderno do Maghreb. Era o estado em que, eu já falei isso aqui, a pessoa casava e recebia $50 mil para começar a sua vida. O casal recebia $50 mil, recebia subsídio para comprar alguma coisa parecida com Minha Casa Minha Vida. O sujeito recebia um subsídio para financiar seu automóvel. Levaram o Rio para o deserto, fizeram uma baita universidade. Agora, quando o Bernard-Henri Lévy chegou lá, o que fizeram, Conde? A mesma coisa. Se você pegar os vídeos do Bernard-Henri Lévy chegando na Líbia, colocam aquele entourage do lado, é como se levasse o Aécio Neves para a Avenida Paulista nos idos de 2015, né? Aí faz aquele auê todo, a pessoal batendo palma, vamos salvar, vamos, sabe, combater a corrupção. Aí vem coisas do Arco da Velha, como essa história aí de Celso Daniel, né? Você sabe que em todo mundo tem essas historinhas de Celso Daniel locais, né? Na manga, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Aí contra o inimigo, já que não tem nada, usa aquilo, né? Exatamente. Aí diz assim,
olha, está aqui porque esse governo é perigoso, é corrupto. Tem um trinômio, que é direitos humanos, né, corrupção e democracia, que eles utilizam para tomar conta do lugar, tomar conta do espaço, do pedaço. Infelizmente, quando eu comecei a falar na rede social, eu falava, e hoje eu acho que eu tenho, até eu mesmo me ouvindo, ter uma compreensão mais densa que corrobora essa ideia. Eu dizia, é importante ter arquétipo, é importante ter paradigma, mais do que educação é cultura. Se nós tivermos a possibilidade de compreender quais são os meios para que nós possamos nos equivocar em relação às nossas escolhas, é possível que nós não reiteremos isso lá na frente. Então, essa semeadura, pode ser que amanhã não mude, pode ser que daqui 10 anos não mude, que o tempo histórico seja mais longo, ou requerido, o tempo histórico seja mais longo, pode, mas nós não vamos desistir. Grande Rogério Tablian, estamos aqui no Conde Anitta dessa sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, ao vivo, aqui 17 horas e 20 minutos, na metade do programa. Deixa eu trazer alguns comentários aqui dos nossos internautas. Olha só, Luiz Lula da Silva está dizendo, Anitta, quando Moisés disse para o povo de Deus atacar os midianitas e matar a todos e poupar as virgens, se apossar de suas riquezas, ouro e prata, rebanho e tudo, não deixou que há diferenças? Sacou aqui a questão do Aloysio? Eu confesso que estou aqui um pouco flutuando. Mas então, fala para o Aloysio o que é. Ele mandou o seguinte, que é a utilização do dogma para que exista a ideia de escolhidos e preteridos de antemão. Então, diz assim, você pode, Conde, eu não posso. Ao contrário, se eu posso, você não pode. Então, partindo dessa premissa, você está legitimado. Está legitimado em quê? Num dogma. Perfeitamente. Aí não tem discussão. Porque, por exemplo, você sabe, é aquela discussão que eu falei para o fulano, nós precisamos levar teu neto para ver o que é essa asma. Ele falou, você não entende nada. Quem entende é o pastor. Tá? Eu não estou dizendo que o pastor não seja, de repente, um cara que faz bem para ele. Ó, entendam bem. Mas está fechada a porta. Qual é a blindagem? Tem gente que blinda o carro, tem gente que blinda a porta de casa, tem gente que blinda o vidro. Ali a blindagem é o dogma. Eu não quero te ouvir porque eu tenho certeza que eu estou certo. Qual que é o meu respaldo? Está escrito. Tá bom. É um grande argumento, né? Muito bom. Obrigado, Luiz Lula Silva. Um abraço para você. Que linda foto do perfil, deve ser os filhos da Luísa, as filhinhas e tal. Bacana. Vamos para Dami Medeiros dizendo melhor dupla, Conde Anitta. Obrigado, querida. Deixa eu saudar aqui a Kátia. Macron no Líbano é um insulto ao povo libanês. Anitta, é isso? Olha, na visão que a gente tem daqui, imaginando que o Macron tenha dificuldades dentro da própria França, né? Macron tem muita identidade com o sistema bancário, com o sistema dos bancos, e aí, gente, olha lá, hein? É o que eu falo, por exemplo, da expectativa que a vitória do Biden mude os Estados Unidos. O Macron é muito identificado com os democratas nos Estados Unidos. Muito identificado com os democratas. Os democratas roubaram o container da Petrobras aqui, há pouco tempo atrás, no governo do Obama. Anitta, se você me permite... Desculpa, se você me permite, assim, com as suas análises tão densas e tal, eu quero perguntar para você o que você conversou. Você acabou de fazer uma live muito importante com o correspondente em Beirute. Eu quero te tirar, enfim, deixar inclusive você à vontade para fazer aqui um comentário geral sobre o cenário desse momento em Beirute, o que o correspondente falou para você. Mas você trazendo, né, essa questão do Macron com os democratas americanos e tal, me parece que o mundo está prestes a ser realinhado, né, com a queda do Trump, com a queda previsível também do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ter uma tsunami de uma nova ordem. Me parece que isso está muito próximo. Acho que a explosão em Beirute, embora possa ter sido um acidente ou não ter sido de qualquer maneira, a história significa esses processos. A significação daquelas imagens, em meio a uma pandemia global, é muito forte do ponto de vista dessa reorganização política. Então, primeiro, quero ouvir de você cenário de Beirute, que você coletou com o correspondente, e a reorganização da ordem internacional. As primeiras conversas que eu tive quando aconteceu, no dia 4, né, na terça-feira, quando aconteceu a explosão, as primeiras conversas que eu tive foi conversa que eu tive com fontes lá na capital do Líbano, no bairro Armênio, em Burj Hamud, que está a 3 quilômetros do porto.
Então, eu tenho algumas pessoas ali que têm oportunidade de intercambiar impressão a respeito de fatos, do momento, do contexto, da política, do mundo, e entrei em contato com essas pessoas, porque parentes nós não temos mais lá já faz muito tempo. Tínhamos, mas esses parentes foram para a Austrália, para a França, para os Estados Unidos, para a Argentina, alguns para o Brasil, então não temos mais parentes lá já faz muitos anos. Né? Da Guerra Civil, os últimos remanescentes, lá por volta do final dos anos 70, saíram dela. Então, o que o pessoal dizia? Olha, a primeira impressão de qualquer libanês, né, vinculado ao governo, vinculado à oposição, e eu quero lembrar o seguinte, que a oposição no Líbano seria uma aliança entre o PSDB e o Bolsonaro, né? Mais ou menos isso. Não dá para a gente elencar exatamente o 8 de março que está no governo é progressista e o 14 de março é PSDB com o Bolsonaro, é difícil essa análise, mas é como se fosse o seguinte, o grupo que está no governo é mais vinculado ao interesse da defesa nacional, né? E o grupo que está na oposição é abertamente vinculado aos interesses do Ocidente, abertamente, que é o grupo que, inclusive, tem o filho do Rafik Hariri como um de seus líderes, o 14 de março, que é o grupo de oposição ao governo. O que as pessoas, o libanês, do 8 de março, do 14 de março, achou quando aconteceu aquela explosão é um ataque, né? É um ataque, certamente é um ataque. Porque eles convivem com isso todo dia. Eles convivem com isso com drones, com caças supersônicos, com aviões que sobrevoam seu espaço aéreo. Muitos desses aviões, inclusive, quando eles estão atacando o território sírio a partir do território libanês. Porque a Síria, nesses 9 anos de conflito, eles investiram muito na melhoria do sistema de defesa antiaérea. Eles receberam S-300 da Rússia, eles receberam muitos armamentos para melhorar o seu sistema de defesa antiaérea. Inclusive, houve um caça israelense, há questão de algum tempo, que foi derrubado no sul da Síria pela defesa antiaérea, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, o que acontece? Os aviões de Israel geralmente atacam a Síria a partir do Líbano, né? O que tem acontecido em relação a essa situação? Eles imaginaram que fosse um ataque, né? Eles imaginaram que fosse um ataque muito provavelmente vindo de Israel em relação a algum objetivo dentro do território do Líbano. Depois, a primeira atitude do governo foi no sentido de dizer, não, foi um acidente, de forma peremptória, o que eu particularmente achei uma certa temeridade. Olha, você pode dizer, eles sabem que não invadiram o espaço aéreo, que não foi um drone, que não foi, tudo bem, mas pode até ser, apesar que é relativo também, porque você tem caça furtivo, tem uma certa precariedade no sistema de aferição dessa realidade, porque você tem um adversário na região que é muito forte militarmente, né? Esse Estado de Israel, no caso, tem toda uma indústria de tecnologia militar muito desenvolvida. Eu achei muito cedo, o governo de plano disse assim, foi acidente. O que eu acho é que precisa ser apurado. Pode ter sido um acidente? Pode. Quem somos nós para dizermos de forma absoluta que não? Mas pode ter sido também uma sabotagem. Pode ter sido alguma coisa que foi colocada para que houvesse uma ignição e o material inflamável, explosivo, pudesse ocasionar o dano que ocasionou. Eu acho que o tempo vai nos dizer, o tempo vai nos mostrar. Agora, que como o Conde diz, há uma perspectiva, há uma situação de redesenho que está sendo forjada no dia a dia do mundo, não é de hoje, não é de agora, e que, como eu falei há pouco, a ideia é que o corte seja muito mais de classe do que de diferenças étnicas, religiosas ou culturais, ainda que elas sejam utilizadas e existam, né? Eu vejo da seguinte forma, que a maior vítima desses processos costuma ser a verdade. Muitas vezes nós ficamos aqui elucubrando uma série de situações, enquanto a situação está tão densamente colocada no sentido de defender uma tese que possa ser interessante para algum dos lados, geralmente mais poderoso, que às vezes nós não conhecemos a verdade definitiva em relação aos fatos. Existe a ideia de que, olha, quem conta a história da guerra é quem ganhou a guerra, né? E é quem perdeu não conta. Bom, tudo bem, é uma realidade. Agora, e nesse tipo de evento, né? E nesse tipo de situação, será que a verdade virá à tona? Porque pode ser uma Pax no modelo de Hiroshima e Nagasaki, por que não? Para submeter, eu li matérias aí falando a respeito da possibilidade de um starving, de tentar criar uma situação de fome no país. 80% da economia do Líbano passa pelo porto de Beirute. Você tem também o porto de Trípoli, ao norte, e você tem a estrada para Damasco. Agora,
você sabe a realidade da Síria. E tem algumas coincidências muito complicadas aí. Recentemente, você teve um ataque a silo de trigo na província de Hasaka, na Síria, que está ocupada pelos Estados Unidos. Por que atacaram o suprimento de trigo da Síria? Porque a primeira situação do Líbano a não ter, porque eles consomem demais trigo, muito, é procurar na Síria. Aí você vai ter problema também de suprimento na Síria. Tem gente que acha que o ataque também pode ter tido o objetivo de dificultar o acesso das importações que vão para o território sírio a partir do porto de Beirute. A Síria também tem seus portos, como Tartus, por exemplo, mas muita coisa que entra na Síria entra pelo porto de Beirute. Então, tem que esperar, tem que esperar. Anita Blian, o mais impressionante, eu estou me lembrando aqui, porque passa um filme na tua cabeça, que essa explosão de Beirute, ela é cinematográfica, quer dizer, é uma coisa no mau sentido da palavra, um cogumelo, no momento em que foi um pouco, 2 dias antes dos 75 anos da bomba de Hiroshima. Bomba de Hiroshima completou 75 anos ontem, deixou 135 mil mortos. Que é o caminho que o Brasil está indo para uma bomba silenciosa, que é o coronavírus mal gerenciado por esse governo genocida. Agora, quando eu vejo as imagens, quando eu me lembro, eu coloquei as imagens aqui para todo mundo ver também, para a gente, inclusive, significar o teu discurso junto com as imagens concretas, eu me lembrei dos atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, que eu assisti ao vivo, né? Estava em Campinas lá, e foi até um momento curioso, porque foi o dia seguinte do assassinato do prefeito Toninho, que era do PT. Então, o Toninho morreu no dia 10, foi assassinado no dia 10 de setembro, e o atentado nos Estados Unidos foi no dia 11 de setembro. Então, Campinas estava parada, de luto pelo Toninho. A gente estava na Unicamp lá com toda a universidade parada. Mas eu estou lembrando disso pelo seguinte: quando você teve o atentado, 11 de setembro, imediatamente você agrega, você interpreta, né, as agências internacionais, né, esse substrato de interpretação de texto ocidental, interpreta como um atentado terrorista, e aí precisa achar o culpado. Quando acontece em Beirute, né, tem-se um acidente, nitrato de amônia, 3 mil toneladas de nitrato de amônia armazenadas ali no centro portuário de uma cidade. É uma coisa um pouco complicada. É muito difícil de você entender que tenha sido algo acidental. E aí eu trago a minha tese para você, queria jogar para você. Quem disparou quem, né, acendeu o gatilho ali, a faísca, foi o neoliberalismo, quer dizer, que esmaga o Líbano e esmaga todos os países, inclusive a nós mesmos. O neoliberalismo que disparou as catástrofes, os crimes catástrofes da Vale da Samarco em Minas Gerais. É o neoliberalismo que esmaga e incendeia. A Amazônia está em chamas agora, Mato Grosso do Sul, reservas indígenas e tudo que nós estamos vendo transcorrer aqui no Brasil. Quer dizer, é o neoliberalismo, esse sujeito que está, digamos, esse sujeito encarnado, antropomorfizado, que está puxando esse gatilho. Fala para a gente, Anita. Você sabe por quê? Porque, vamos supor, se foi acidente, parta da premissa que tenha sido acidente. Esse acidente pode ter sido gerado a partir de quê? De negligência, corrupção, mal-gestão, malversação, baseada na ideia da valorização das coisas sobre as pessoas. Se foi um ataque, qual o objetivo do ataque? É matar de fome o povo do Líbano? É mudar o regime do Líbano? É mudar o governo do Líbano? Se foi uma situação de um atentado, qual é o interesse de se perpetrar um atentado onde você perde tantas vidas, aonde você tem cerca de 300 mil desabrigados, onde você tem... Olha, os números são subestimados. Esse é outro ponto que eu queria falar para vocês. Eu conversei com gente, não só... No canal, conversei com o Dr. Ghassan Said, um médico que estava no Chuf, um pouco ao sul de Beirute, e que estava atendendo as vítimas. Hoje eu conversei com a Ali Farhat no canal, correspondente da RT, que também deu a sua impressão a respeito dessa situação. Mas mais do que essas dois eventos, essas duas lives que nós fizemos com esses interlocutores, eu conversei com muita gente na capital do país, não é? Que diz o seguinte: olha,
As vítimas não se contam às dezenas, não, elas se contam às centenas, se não às milhares. Teve gente que foi lançada ao mar com a explosão. Né? Então, não é coisa de pouca monta, não. Quando você faz a comparação com o 11 de setembro, é pertinente, em relação à dimensão do evento, se não for ainda maior o evento em relação ao número de vítimas, esse ocorrido no hangar número 12 do Porto de Beirute. É um evento de enormes proporções. Para você imaginar, Chipre fica a 150 milhas do lugar da explosão, do Porto de Beirute, que está na boca do Mediterrâneo. 150 milhas. Tá? As pessoas sentiram o chão tremer. Tem relatos de que as pessoas sentiram o chão tremer na Síria. Tem relatos que as pessoas, a 40, 50 quilômetros do local da explosão, não só sentiram o chão tremer, como escutaram o estrondo da explosão. Para vocês imaginarem a situação. Imaginem, nós estamos aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Imagina sei lá, Arujá, Mogi, 50, 60 quilômetros de São Paulo, uma explosão que você escute aqui na capital. É uma coisa de uma proporção inimaginável. É um negócio espetacular no sentido de causar dano de uma maneira que a gente não pode ter ideia da magnitude dessa situação. Enfim, é uma dor muito grande. Desculpa, você quer completar? É o neoliberalismo. Seja por imperícia, por imprudência, por ganância, seja por corrupção, ou seja com o objetivo espúrio, nojento, asqueroso de levar o país a uma convulsão, não importa quantas vidas custarem. Sabe? Isso não importa quem esteja perpetrando. O problema maior do que alegar ou atribuir a um Estado é atribuir a uma política. Vou insistir, aonde o recorte é o recorte da exclusão do ser humano, no sentido que o ser humano não é tão importante e uma política eventualmente não malthusiana justifica qualquer coisa. Pode explodir uma cidade, não tem problema, desde que pouquíssimas pessoas possam deter poder econômico e político de uma maneira absolutamente desproporcional. Rogério Nitablian, fala um favor para a gente aqui, quer dizer, você usa esse termo neomatusiano, eu queria que você explicasse para o nosso público e para mim também, quer dizer, que eu fico eu preciso entender direitinho o que você está querendo dizer com esse conceito. Fala para a gente. Vamos lá, na verdade é o seguinte, você imagina que para alguns ideólogos o mundo ideal seria um mundo de 2,5 bilhões de habitantes, nós já estamos com 7, né? Pois então, quase 8, né? Uma coisa assim. Então, que a diminuição dessa população poderia, objetivamente, pode ser entendido, inclusive, como um darwinismo também obtuso, né? Um processo, teoricamente, de seleção dos mais fortes de uma maneira absolutamente absurda, no sentido de que as pessoas procuram capitalizar os recursos do planeta e não querem dividir os recursos do planeta com muita gente. Eu acho que de uma forma bem fácil de ser entendida, né? Fora do âmbito filosófico, fora do âmbito acadêmico, é isso. Olha, não importa quantas pessoas nós tivermos que tirar da frente dentro de um contexto em que nós tenhamos assegurado para muito pouca gente o direito de acumular muita coisa, de viver com muita qualidade de vida, e não interessa para essa gente dividir nada com ninguém, sabe? É isso. Eles fazem isso já. O genocídio, ele não apareceu agora, né? Acho que isso é um detalhe que a gente precisa destacar, né? Ele não nasce agora. A pandemia, no certo sentido, ajuda esses genocidas, como o Bolsonaro, como o Trump, a intensificar esse papel neomatusiano que você destaca. Portanto, agora todo mundo aqui, inclusive eu, entendendo perfeitamente o ponto que você quer dar para esse escopo aí da tua análise, justamente essa questão de classe, quer dizer, não tem jeito. Essas pessoas querem viver com a qualidade de vida que eles sempre viveram, ao custo da morte, da fome, da maioria da população. E eu me lembro, quando eu era mais jovem, Anitta, você pode até confirmar isso para mim também, quando a gente falava assim, putz, você vai jogar isso fora com as pessoas passando fome na África, tinha aquele discurso, e que foi folclorizado, foi ridicularizado, do tipo, pô, o que você está falando? Você é chato. Mas, quer dizer, essa dimensão ética de sentir a perda, o esmagamento do outro, porque você não está sendo esmagado, inclusive você não está sendo esmagado porque você tem acesso à educação e tem acesso ao discurso. Mas ter acesso ao discurso
implica na responsabilidade de ser responsivo, como diria Bakhtin. Tá, você tem de se colocar no lugar do outro o tempo todo. Quer dizer, essa dimensão espiritual, pode-se dizer assim, é política, é ética, mas se perdeu de maneira assim absolutamente catastrófica antes aí da chegada desse coronavírus no Brasil. Nós estamos nessa situação dramática. Rogério, a gente está indo para o último bloco aqui. Fecha, Conde. Só me permite dizer o seguinte: diga. a gente falou antes, porque assim, é o ataque a comportamento empático, é o comportamento da amizade, da compreensão, da tolerância, do entender que o outro não necessariamente pode acordar com o pé direito todo dia. Isso não te torna uma persona não grata, isso não é uma questão de caráter pessoal, sabe? É essa análise que se perde com essa coisa de você colocar as pessoas menos importantes do que os bens materiais. Basicamente é isso, está tudo imbricado. E pensar que nós tínhamos uma sociedade que é essa memória que eu quero ativar na entrevista de domingo também, quer dizer, trazer uma memória de quando nós éramos felizes, de quando nós éramos solidários, ou quando tentávamos ser solidários, e quando a população brasileira, quer dizer, não é brincadeira, 36 milhões de pessoas chegando ao mundo do consumo, diante de uma sociedade mal acostumada, um berço esplêndido aí, aninhada nesses ideários aí que se transcorrem pelo jornalismo, pelas famílias que dominam a comunicação brasileira e tudo mais. Lembrar desse momento, e aí eu quero fazer essa inflexão final aqui da nossa live, Rogério, e falar um pouquinho de Lula nesse finalzinho aqui. A gente deixa Beirute, você está fazendo um trabalho magnífico, um dos melhores trabalhos sobre essa situação internacional. Aqui a contribuição foi perfeitamente realizada, e sei que você vai falar mais depois sobre isso, o assunto é muito importante e interessante, mas eu queria trazer para o Brasil, fazendo todos os links, e lembrando desse momento que a gente teve. Quer dizer, agora, perspectiva, o STF mudou um curso de entendimento que havia, né, o Moro chegando para suspeição, setores da nossa imprensa, da sociedade, já como que parecendo descartar Sérgio Moro, já cumpriu o papel dele, já melou as eleições, já devastou a economia, já fez o Brasil empobrecer profundamente, né, sendo uma espécie de líder informal da Lava Jato, numa posição criminosa. Como é que você está vendo o momento? Tem gente dizendo que o Lula vai voltar, tem gente dizendo que tem um retorno aí em função dessa conjuntura. A análise do Rogério Entablian é sempre importante aqui. Como é que é? Só uma coisinha, o Atush estava conversando com o Celso Amorim, quando eu estava fazendo a primeira cobertura do evento acontecido lá no Líbano, e está tudo imbricado, viu, Conde? Está tudo muito imbricado. Quando você atribui corretamente a ideia de que a gente viva um surto de neoliberalismo, que é deletério, que é ruim para as pessoas. Então está tudo muito imbricado. Agora, entrando na questão nacional, eu quero dizer o seguinte: essas decisões, elas são positivas do STF. Agora, elas também não nos devem deixar absolutamente otimistas. Por quê? Porque o Gilmar pediu vista do processo da suspeição do Moro. E ele não julga esse processo, segundo o que está veiculado, enquanto não for presencial, enquanto a pandemia continua. Aí eu te faço a seguinte pergunta, para que a gente pense junto. Por que alguns processos podem ser julgados durante a pandemia e outros não? A implicação é de caráter político, tá certo ou não? Perfeitamente. Então, baseado nisso, eu acho que nosso otimismo tem que ser contido, a gente tem que continuar fazendo essa cobrança, para que nós não pautemos a ideia de que agora as coisas já estão restabelecidas, que está tudo indo muito bem. Eu vi com uma preocupação importante o dado que a repercussão em geral, apesar de ser sim uma repercussão otimista, tem dado objetivos bons, mas no sentido de não esquecermos que esse processo está na mão do Gilmar. Se ele quisesse, olha, outra coisa para que vocês entendam, o Celso de Mello está afastado. Um desses processos que foi julgado agora, eu acho que o da delação do Palocci, foi julgado por 3 desembargados, por 3 ministros na segunda turma. Então, poderia ser julgado por 4 ministros também, né? A suspeição não precisa do Celso de Mello presente. O Celso de Mello operou. Pode ser julgado por 3 ministros. As declarações recentes do Gilmar Mendes deixam a gente pensando que ele está numa direção de defenestrar o Sérgio Moro e a Lava Jato. Mas eu concordo com você. Pensa numa outra coisa.
essa declaração que apareceu agora de forma muito estranha, de que o Bolsonaro pensou em fechar o STF, né? Não pode ser um recado também? Vamos pensar juntos para que a gente não... É uma possibilidade, uma tentativa de dizer para o STF, olha, não julguem, porque nós estamos de olho em vocês. Apesar do Bolsonaro e de alguns militares terem ficado inimigos do Moro, eles continuam não querendo que o Lula tenha seus direitos políticos restabelecidos. Para eles isso é imperativo até aqui. Então não nos iludamos, o Bolsonaro é inimigo do Moro, então ele quer que o Moro tenha a suspeição dele decretada. Se fosse talvez em qualquer outro processo, talvez já tivessem até julgado, acelerado e decretado a suspeição do Moro. Mas a suspeição é em relação aos processos que inabilitaram politicamente o Lula. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma realidade que não nos deixa, em nenhum momento, não pode baixar a guarda, né? Você não pode arrefecer o ímpeto de demandar para que a justiça seja restabelecida. Teve decisão positiva? Teve. Vamos comemorar a decisão positiva? Vamos. Mas não vamos nos iludir, porque continua existindo, na pior das hipóteses, pressão política. Senão o Gilmar já teria colocado em pauta. Tudo bem, o Gilmar é crítico do Moro. Aí eu faço a seguinte questão. Você sabe, Conde, que se o processo terminar empatado, e aliás, no Supremo recentemente houve uma divergência nesse sentido, mas foi restabelecido que o empate é a favor da demanda do réu. Né? Foi pró-réu. É o conceito do indúbio pro réu genérico no direito. Então, o que você faz? 2-2 já seria suficiente. O Celso de Mello não está, ele está em licenciamento. Se o Gilmar tivesse tanta certeza de que pressões políticas enormes não existem, o processo está em julgamento. O voto do Gilmar e do Lewandowski, mesmo que a Carmen e o Fachin votassem contra, acabou, 2-2. Eu vou pegar esse trecho da live e vou mandar diretamente para o Gilmar Mendes, vou pedir para o Prerrogativas mandar assim, um envelope com a sua visão, que esse pessoal, o ministro do STF são todos malandros, né? Eles têm malandragem, assim, a gente precisa tomar cuidado, e o Anita Blian brilhantemente aqui está expondo, né, essa santificação do Gilmar Mendes, que muita gente... Eu acho positiva a atitude do Gilmar no sentido da denúncia. Nós também não podemos esperar que existam pessoas que sozinhas sejam capazes de restabelecer a situação no Brasil em razão da situação que nós chegamos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que tem um general dentro do STF na assessoria da Presidência da República. O general que teve na MINUSTAH. O general que foi comandante das tropas brasileiras no Haiti. O general Heleno também foi comandante das tropas brasileiras no Haiti. Foi o primeiro. O último comandante do Haiti, o general Ajax, está no STF. Então, olha, nós não podemos esquecer que existem pressões políticas. Então, eu expresso, sim, pessoalmente, a minha admiração pela coragem do Gilmar em expor toda essa situação. Agora, eu quero dizer que há pressão política. A questão, eu acho que seria interessante até poder, de repente, colocar essa questão para permitir, talvez, que a coisa viesse à tona, de uma maneira que é inexorável. Olha, pode julgar? O que te impede? Vamos jogar o jogo, né? Quem tem medo, né? Aquela coisa, vai ficar tudo com medo, todo mundo adiando a decisão, né? Ficar adiando. Não seria interessante, você não acha que seria interessante, de repente, dizer para a sociedade, se for verdade, estamos aqui analisando, mas se for verdade que existam pressões políticas e que a coisa não seja vinculada à questão da tecnicidade, porque o que é pedir vista do processo? Pedir vista do processo é dizer assim, preciso mais tempo para estudar. E ele pediu vista do processo. No primeiro momento, ele pode ter pedido vista, eventualmente, se ele queria, vamos supor, a tese dele era de condenar o Moro, decretar a suspensão do Moro, e ele tinha dúvida em relação ao voto do Celso de Mello. Aventaram isso na época. Disseram, pode ser que ele pediu porque o voto do Celso de Mello não está maduro. Pode. Agora, o Celso de Mello não está presente. Eu acho que são aquelas relações de uma espécie de camaradagem, quer dizer, quer dar legitimidade para a decisão. Não, é uma coisa em corpo, tudo bem. Agora o Celso voltou, agora ele saiu de novo, mas ele tinha voltado. Então, eu me pergunto o seguinte, acho que seria legal até, porque o ministro Gilmar tem sido muito sincero na expressão desse repúdio à Lava Jato, né? E tem sido até um sujeito que está enfrentando corajosamente, eu diria, a Lava Jato desde muito tempo. Então, dizer o seguinte, ministro Gilmar, quando o senhor pediu vistas do processo, para estudar melhor o processo, essa é a ideia, não é? Já tirou todas as suas dúvidas? Agora, esse processo pode ser devolvido para ser julgado? Perfeitamente. Rogério Nitablian, brilhante, sensacional.
estamos frenéticos, né, Rogério? Você e eu, a gente não para nem para respirar, né? Então, o almoço meu hoje foi uma coisa assim, até engraçada de tão rápida. Deixa eu falar aqui com a Pauta TV. Olha só, Conde, como faço para retransmitir tua live com o Lula no meu canal? Preciso de algum programa específico? Precisa. É o seguinte, então eu vou terminar nossa live, vou passar ainda para o Rogério se despedir, mas é o seguinte, gente, eu estou abrindo a transmissão, todo mundo que quiser retransmitir, em qualquer plataforma, qualquer tamanho de canal, você pode retransmitir a live. Você pode linkar simplesmente, daí não é uma retransmissão, é uma divulgação, é um compartilhamento, mas você pode transmitir através do próprio aplicativo. Então, como é que faz, né? A Pauta TV. Se você tiver o Zoom ou o StreamYard ou algum outro aplicativo que lança o vídeo para o YouTube, você compartilha a imagem como eu compartilhei essa aqui, quer ver? Ó, eu compartilhei a imagem de Beirute, né, para vocês, vou compartilhar de novo para vocês verem. É só compartilhar, a imagem entra na transmissão, deixa eu esconder aqui o comentário da nossa colega, e aí o que você faz para ela ficar inteira? Você coloca ela inteira na tela, tá certo? E você pode também colocar em widescreen e, portanto, você aí tem uma transmissão plena dentro do teu canal e a entrevista vai durar umas 2 horas, então você vai deixar isso rolando no teu canal e depois você termina, você começa, você termina. Isso você pode fazer dentro do StreamYard e você pode fazer com o Zoom também, cada um vai de uma maneira. Eu vou tentar fazer um tutorial porque as pessoas, nem todo mundo sabe como é que faz isso, né? Mas é muito simples, mas precisa ter o aplicativo, né? Precisa ter o Zoom ou o StreamYard ou algum outro. E porque eu acho muito importante, essa entrevista realmente, a ideia é que ela se propague profundamente, o país inteiro, todas as mídias progressistas tenham o Lula ali dentro das tuas casas, no Dia dos Pais, para todo mundo celebrar um tempo em que o Brasil foi feliz e que nós teremos de recuperar esse momento e fazer as perguntas e trazer os afetos. Tem coisa muito linda para essa entrevista, gente. Eu já estou me emocionando faz tempo, os depoimentos que vão aparecer, quer dizer, vai ser muito emocionante. Rogério. Querido. Deixa eu estar te dizer uma coisa. Para encerrar aqui, eu queria dizer que pode não parecer tão relevante com o tema que a gente está tratando de modo geral, mas eu gostei especialmente de fazer essa live com você, porque eu vejo nitidamente, não só você emocionado, como feliz, né? E isso me deixa muito contente. Eu, como falei no início, acho que a gente tem que resgatar esse sentimento. Como é que será que você se sente? Será que está bom para você? Isso vale para cada pessoa que está aqui. Eu vi, por exemplo, que Ibete Bento colocou um pedido da Embaixada do Líbano, que estava colocado em francês, por remédios, por medicamentos, por ajuda ao povo libanês. Eu acho que assim, essa solidariedade que ela perpassa o aspecto do sujeito conhecer ou não o outro. Quando conhece é mais gostoso, até porque você fica feliz, você diz, é o Conde que está contente. Eu sei quem está contente, quem está feliz, quem está vibrando. Então, eu quero dizer o seguinte, que realmente é como a Cristina Leite coloca aqui. A sua emoção está contagiante, muito legal. E aí, para terminar, eu quero desejar para você, no domingo, muito êxito nessa entrevista, muito sucesso, uma vibração muito positiva. Deixar aqui já de antemão um beijo para o presidente Lula e para você, e para todos que estão lá no entorno, que puderam viabilizar esse projeto. Todas essas pessoas são queridas para mim, elas sabem disso, e eu tenho certeza que isso pode abrir um capítulo do reforço da relação afetiva que a gente sempre postulou aqui entre as pessoas. Queria pedir, naturalmente, inscrições para o canal do Gustavo Conde, inscrições para o canal do Rogério Netablian, e estou no Twitter, estou no Facebook, tenho certeza que nós vamos aumentar muito essa rede nos próximos dias, nos próximos tempos, com o trabalho que vocês estão fazendo e a credibilidade que vocês estão nos emprestando. No mais, Conde, um beijo, muito feliz pela tua alegria, um beijo para o presidente Lula e um beijo para cada mulher e cada homem que acompanharam aqui com a gente. Obrigado, estou emocionado aqui, felicidade total, beijo para todo mundo, até sexta que vem, tamo junto sempre. Anita Bleia, valeu.